tudo a correr bem, nós já devemos estar em direto. É aquela incerteza costumeira destas alturas. Não tenho forma de verificar, eu acredito que sim. E antes de passarmos à conversa com a minha convidada de hoje, vou, como já é habitual, passar o nosso genérico. Admira Livre Podcast. Muito bem-vinda ao Admira Livre Podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Antes de mais, se calhar faço aqui um pequeno preâmbulo, uma apresentação da minha convidada. A Mariana Carneiro é socióloga do trabalho, é especialista em direito do trabalho e é também jornalista. É correto? Corretíssimo. Sei que tens mais coisas, mas eu estou a resumir assim Claro. o teu currículo. Como eu anunciei no cartaz, o tema hoje vai ser exploração laboral e vamos tomar alguns casos como exemplo. Casos aqui do Conselho de Odmira, que vieram à luz por meio de notícias, neste caso foi do Público e depois foi noticiado também noutras páginas. E com base nesses exemplos vamos perceber o que é que se passa aqui no mundo do trabalho e mais concretamente do trabalho nas explorações agrícolas. Exploraremos também um outro exemplo que se passa no interior, mais na zona de Beja, mas creio que é pertinente. Também sabemos que é uma altura em que há muito ruído, a atualidade está dominada por um monotema, o tema da guerra na Ucrânia. Quero só deixar uma pequeníssima nota relativamente a isso, que é, esperemos, somos pela paz incondicionalmente no Odmira Livre, esperemos que o conflito chegue ao fim o mais depressa possível e da nossa parte, se mandássemos alguma coisa, o cessar-fogo aconteceria agora. A mensagem que dou para as pessoas que ouvem e que seguem com preocupação este conflito é: pensem sobre o assunto, reflitam, sobretudo de cabeça fria, porque num conflito, quando as pessoas agem de forma impulsiva, às vezes pensamos que estamos a ajudar e não estamos a fazer o contrário. O meu contributo do amarelo e azul já está naturalmente no cartaz do Admira Livre Podcast. Muito bem, Mariana, posto esta introdução... Já agora, João, se me permites, Permite, diria claro. também contra a guerra sempre, pela paz e contra todo o tipo de agressões imperialistas. Claro, Portanto, claro que queria sim. deixar também a minha nota. Claro que sim. Olha, e não quero, eu já sei, é muito tentador. Eu também estou Exato, muito, aqui eu também estou muito é só uma tomado nota, por o uma tema nota da prévia, atualidade. sim. Mas a questão é que é esta e todas as guerras, aliás, não é a única guerra que está a decorrer. Exatamente. Temos que ter essa Exatamente. consciência também. E a questão das famílias e aquelas imagens duras que vemos de crianças e famílias e gente, portanto, os mais vulneráveis a sofrerem, está a acontecer também noutros locais. Devemos ser solidários por igual. Muito bem, vamos então ao tema do trabalho. Vamos contrariar um pouco, porque nós temos os nossos próprios problemas também no nosso território e é disso que falamos. No passado dia 12 de fevereiro, houve um grupo de trabalhadores de uma empresa designada por Sudober, manifestaram-se por melhores condições de trabalho. A reportagem passou na SIC. Depois, mais tarde, o Público também publicou também sobre este assunto. E eu sei, Mariana, que tu estiveste, porque também já tu publicaste no jornal esquerda.net sobre este assunto, também estiveste a falar com alguns destes trabalhadores. A pergunta que eu faço é: uma vez que eu tenho estado a tentar fazer isso, falar com eles, e ainda não consegui, como é que conseguiste? Bem, eu vou-te logo corrigir à partida, podes-me mandar embora, dar-me já uma cacetada, porque foi no dia 11 de fevereiro, que foi na sexta-feira. Ok.
Então, na sexta-feira teve lugar o protesto, que é um protesto inédito, e eu tive conhecimento desse protesto exatamente através da peça da SIC. Isto no sábado, já no dia 12. Ok. E fiquei estupefacta. Portanto, fiquei parada a olhar para o meu ecrã e pensar... Isto, temos que pegar nisto, isto é... Portanto, os trabalhadores imigrantes mobilizarem-se e, por sua iniciativa, auto-organização, irem para a porta, portanto, do escritório onde está o administrador daquela exploração, reivindicar os seus direitos, isto merece ser imediatamente noticiado e também explorar o que de facto está aqui a passar. E fiz a notícia com base na peça da SIC. A notícia saiu logo no esquerda.net no domingo. Portanto, a peça da SIC eu via sábado à noite. No domingo publiquei um artigo com base na peça e pouco mais. E a partir daí tentei perceber exatamente, curiosidade, de onde é que surgiu, quais as reivindicações, o que é que está por trás desta mobilização. E entrei em contacto com o Alberto Matos, que é da Solidariedade Imigrante, creio que tu conheces, porque aliás acho que já veio cá ao podcast, não é? Conheço, ele já esteve aqui. Exatamente, Sim. Eu creio que tinha essa ideia. E o próprio Alberto Matos, através do jornalista que fez a peça, conseguiu chegar à fala com estes trabalhadores. E, portanto, eu aproveitei e tive com ele, vim de Lisboa, portanto, eu e um colega meu do esquerda.net, encontrámos-nos com o Alberto Matos em Beja e fomos até, neste caso ao Brejão, falar com esses trabalhadores. Inclusive, houve um pequeno desencontro, porque estávamos à espera de falar com mais, pensávamos que íamos apanhá-los no final da jornada de trabalho, mas eles nesse dia acabaram um pouco mais cedo e, portanto, o grupo até nem foi tão alargado como nós pensávamos, mas a mobilização quiseram falar connosco, portanto foi um grupo bastante grande. Isso foi feito junto à porta da empresa? Ou... Não foi feito junto à porta da empresa, porque exatamente eles tiveram que aguardar por nós. Eles ficaram propositadamente, antes de ir para as suas casas, como o trabalho acabou mais cedo do que eles estavam à espera, ficaram a aguardar por nós que chegássemos para poderem conversar connosco. Eu não conheço bem o Brejão, portanto não consigo dizer-te exatamente a locação, mas foi ali num jardim, todos sentados a trocar ideias e informações, exatamente a explicarem-nos Eu como é que tinha surgido. pergunto isto porque em conversa eu tentei contactar dois sindicatos, aliás, não contactei o Sintab e contactei o CETAB. Portanto, o CETAB é um sindicato do UGT e é quem tem, portanto, estas empresas são regidas por um acordo coletivo de trabalho, um contrato coletivo, e esse contrato foi assinado com o CETAB, que é um sindicato da UGT. E por isso eu liguei-lhes para perceber se eles sabiam o que é que se passava ou se estavam a par. E durante 2 dias que lhes liguei, a resposta foi sempre vaga, ainda estamos a averiguar, não sabemos, quando soubermos, dizemos. Este é um grande desafio para as estruturas coisa. sindicais, não é? Estas novas formas de organização de trabalhadores precários e, neste caso, trabalhadores imigrantes, que são os mais frágeis, portanto, neste universo de trabalhadores precários, é um desafio que as estruturas sindicais têm que agarrar. Portanto, de acompanhar esta mudança dos tempos também, as novas formas de exploração laboral e de dar eco às suas vozes, não é? Porque eles têm as suas vozes, aliás, eles mostraram que tinham as suas vozes e auto-organizaram-se, não precisaram de nenhum interlocutor, mas é importante dar-lhes eco. E isso é creio eu que é um grande desafio das estruturas sindicais. Sem dúvida, e depois também falei com o Sintab. O Sintab é um sindicato da CGTP, já teve representação entre pelo menos uma das empresas dos associados da ASA. Entrei em contacto com a pessoa em questão, que não quer ser exposta, e portanto, também já deixou a posição de delegado sindical, precisamente por ter sido ameaçado. Mas isso é outra questão que eu quero abordar mais à frente contigo. Quero agora aproveitar para cumprimentar a Ana Vaz, o Helder Braz, o Otávio Domingos, a Maria Luísa Vilão Palma e o José Gabriel, que já nos estão a ver e já nos cumprimentaram. Muito bem, mas eles de facto organizaram-se e aquela reação que tu descreveste, eu tive aqui, estando no território, tive da mesma forma, porque de alguma forma os trabalhadores, é sabido que as estruturas sindicais cada vez têm menos força, os núcleos de trabalhadores são cada vez mais vulneráveis, mais desorganizados. E o facto destes, que são os mais vulneráveis de todos, porque estão longe de casa, não são familiarizados com os processos legais, burocráticos, etc., com a língua, tiveram essa coragem, portanto, de certa forma, perderam o medo. Alguns deles já trabalham há alguns anos. Eles não... O que é que os fez, quando o contacto tiveste com ele, como é que percebeste? Porque é que eles perderam o medo? Não têm, de facto, receio já de perder o emprego? Foi um culminar, não é? Ou seja, chegou ali à gota d'água. Foi um acumular de situações
que os fizeram a perceber-se que tinham de facto de se mobilizar e de reivindicar os seus direitos. Falamos de trabalhadores, eu já fiz várias peças sobre imigrantes em Portugal, em Lisboa, em Beja, já referiste, mas vamos lá entretanto. E a realidade é que é um bocadinho diferente, porque estamos a falar de trabalhadores do Sodobéri que já têm o seu cartão de residência na mão. Portanto, em termos de regularização, há outro tipo de segurança. E são trabalhadores que trabalham há 4, 5 anos na empresa. E a verdade é que a sua situação se deteriorou bastante no último ano e meio, 2 anos, segundo todos eles me disseram. No sentido em que, e esta é a sua ideia, de que o negócio foi aumentando, a exploração, o ritmo foi aumentando, a avidez pelo lucro vai aumentando e as condições laborais, profissionalmente, vão-se degradando. E, portanto, a gota d'água foi a questão dos atrasos salariais. Portanto, estes trabalhadores não recebem um dia fixo, estes trabalhadores vão esperando e recebem a 6, recebem a 7, recebem a 8, recebem a 9, recebem a 10, até que de repente chegam ao dia 11 e não têm o salário nas mãos. E como nós sabemos, o salário não está nas mãos, mas as contas... as faturas estão nas mãos para pagar, estão nas mãos a renda da casa, está nas mãos a conta da luz, da água, do gás, etc. E portanto as suas vidas ficam completamente suspensas. Esta foi a gota d'água no sentido em que estes atrasos no pagamento do salário se foram degradando e, portanto, o prazo para pagamento foi-se dilatando. Aqui também acresceu outras situações que já existiam e que se têm tornado insuportáveis, não é? Falamos de pessoas que têm jornadas de trabalho 12, chegam até 14 horas, em que têm meia hora para fazer uma pausa, para comer e descansar, que não é possível descansar nesse período, não é? Como devemos imaginar, e com um ritmo de trabalho que é completamente insustentável. Portanto, exatamente um trabalho que tem os administradores da empresa, tem depois os supervisores, não vamos chamar os capatazes quase, não é? Sim, os supervisores, portanto, que são também normalmente imigrantes. Sim, imigrantes, sendo que há aqui uma estratégia que não é inédita, não é apenas da Sodobéri, mas de outras empresas, que costumam ser de outras nacionalidades. Esta questão de colocar nacionalidades contra nacionalidades, não é? Imigrantes de umas nacionalidades contra outras, ou seja, de dar condições melhores a uns, piores a outros, cria também aqui uma clivagem, não é? E isso é uma estratégia que é utilizada também para diminuir a força de luta, a mobilização destas pessoas. E que tem vindo a ser implementada em vários sítios e na Sodobéri não é exceção. Estamos a falar de supervisores que de facto são também eles imigrantes, mas que recebem ordens diretas do administrador, que todos os dias reúnem de manhã e que recebem as indicações sobre o que exigir aos trabalhadores diretamente. Portanto, tem uma responsabilidade diferente. Exato. E essa exigência é uma exigência que é cada vez mais insustentável. A todos os trabalhadores, a ponto de trabalhadores que tiveram problemas, nomeadamente a questão de que eu falei na própria reportagem, acidentes de trabalho, pessoas que não têm condições para ter tarefas de determinada exigência e vão-lhes dando tarefas cada vez mais duras, cada vez mais árduas, até eles não conseguirem. E, portanto, basicamente o que acontece na Sodobéri é eles vão de manhã trabalhar e se à primeira, segunda hora, terceira hora no máximo não estão a cumprir a produtividade, o ritmo de trabalho que a empresa exige como critério, como patamar mínimo, são mandados para casa. São mandados para casa e, portanto, deixam de receber. E depois podem ser chamados passado 2 dias ou 3, ficam ali a marinar sem saber quando é que voltam ao trabalho e quando são chamados não voltam a cumprir esses ritmos de trabalho que lhes são exigidos, podem ser afastados de vez. E, portanto, isto é uma exigência, é completamente... A minha pergunta, há aqui questões que eu penso que são dúvidas que quem pensa nisto partilhará. Como é que, se eles têm um contrato, portanto, e eles recebem uma folha salarial, como é que é possível eles receberem abaixo do ordenado mínimo, por exemplo? Não é? Porque se não vão trabalhar, não ganham. Mas também não estão de baixa, não é? Como é que funciona isso? Até onde é que foi possível explorar estes pormenores nas folhas deles? Eu tive, quando nós nos encontramos com eles, alguns deles mostraram os seus recibos e eu inclusive tirei Sociologia de Trabalho e depois especializei-me em Direito de Trabalho, apesar de eu não exercer agora na área, mas é uma área que eu gosto muito e que fiz estágio nessa área e portanto continuei a acompanhar de certa forma. E estive a retirar algumas dúvidas em relação ao que é o seu recibo de vencimento e eles também tiveram alguns deles a mostrar no seu contrato, porque tinham o contrato digitalizado no seu telemóvel. Há ali muitas questões que eu teria mesmo que analisar o contrato em si, porque são muito dúbias
em termos legais. Ou seja, se de facto, se aqueles contratos cumprem efetivamente a lei Tucur, eu não posso dizê-lo, mas mereciam, obviamente, uma análise muito cuidada, porque há ali várias questões, nomeadamente, um dos contratos que me passou pela mão tinha a questão de receberem parte do seu salário em espécie, ou seja, a questão da habitação e etc. Ok, ser Fazer parte, descontada, exatamente, ser fazer descontada no parte salário. do salário, que é algo logo à partida que não estaria enquadrado legalmente. Mas essa é uma fiscalização que tem que ser feita pelas autoridades competentes e que merece uma inspeção, porque há todos os indícios possíveis e imaginários para que de facto haja ali questões que não estão a ser devidamente cumpridas. Esta gente recebe 6,22 € à hora, sempre, independentemente de quando é que essa hora é exercida, se é ao fim de semana, se é ao feriado, se é à noite, se é de manhã. Pronto. E o problema logo à partida é que nós falamos muitas de pessoas que não dominam ainda o português e que não dominam também a legislação nacional, e que há uma opacidade, uma falta total de transparência sobre como é que são contabilizadas as horas que eles trabalham, como é que é feita. Por exemplo, havia um caso de 2 recibos de vencimento em que, aparentemente, os trabalhadores tinham a mesma carga horária, etc., e que tinham valores diferentes na sua folha de vencimento, no recibo que tinham nas suas mãos. E, portanto, a empresa não presta esclarecimentos no que diz respeito a estas questões. Portanto, logo à partida, há aqui uma área muito pantanosa que a empresa não tem estado disponível para responder junto dos trabalhadores, como também não tem estado disponível para responder publicamente, porque já saíram, como bem indicaste, 3 reportagens, pelo menos, não é? Da SIC, do Esquerda, do Público, sobre esta matéria, e a empresa não fez questão de vir esclarecer. Não, ainda não exatamente, fez. Exatamente. Eu até tenho esperança que eles, de certa forma, isto lhes chegue e que eles queiram aqui vir. Há muitas questões que essas não têm qualquer tipo de Eu dúvida. teria todo o gosto Sim, claro, em receber. claro. E essa, aliás, tem o espaço para o fazer e era bom que esclarecessem exatamente quais são as práticas laborais na empresa. Acho que a transparência só tem... Pronto, só é de louvar. Aliás, sim. porque falamos de uma empresa que teve, em 2019, largos benefícios fiscais. Aliás, 16 empresas aqui da área de Odmira tiveram largos benefícios fiscais. Tudo somado na área na onda dos 500 a 550 mil euros. Não é? Exatamente. Pronto. Isto estamos a falar em 2019 e era importante, era 560 mil euros, sim, um bocadinho menos, mas ali de tostões, não é? Estamos a falar de 16 empresas apenas. E era bom que estas empresas que tiveram benefícios fiscais, portanto, beneficiaram desses benesses, todos nós, essa borla fiscal, que tivessem toda a clareza e toda a transparência sobre aquelas que são as suas práticas laborais. Acho que é uma exigência que tem que ser feita à partida. Ainda que eu sei que estas empresas aleguem que esses benefícios fiscais na totalidade dos seus balanços, das suas contas, são irrisórios. Não é? Porque se falarmos de 560 mil euros dividido por um universo de várias empresas que anunciam milhões, não é? São irrisórios para elas, de facto, não são irrisórios para os bolsos dos contribuintes, que ficam sempre mais vazios quando há borlas fiscais desta dimensão e que, aliás, à partida seria uma exigência pública e democrática de que empresas que têm práticas laborais que são condenáveis, que não deveriam nunca ter este tipo de benefícios. Independentemente dos benefícios fiscais. Estes e outros. Não é? Sim, mas é mais um prémio por cima. Exatamente. Aqui o Otávio Domingos diz que convém não misturar as coisas quando se fala em empresas no geral. Isto foi uma empresa em concreto e não reflete a grande maioria das empresas agrícolas na zona. Misturar a árvore com a floresta, diz ele. Sim, Otávio, eu penso que nós estamos a ter esse cuidado, longe, e eu faço esse esclarecimento, e acho que a Mariana está de acordo, longe de nós estar aqui a meter tudo no mesmo saco. O universo até é grande e para a dimensão do nosso concelho é grande, são bastantes empresas, são muitos trabalhadores, e por isso é que eu escolhi para a grelha, entre aspas, desta conversa, estes casos concretos que já foram noticiados. Mas a esse comentário eu digo uma coisa, exatamente a transparência total das práticas laborais e etc. beneficia a todas as empresas agrícolas. Claro. Porque aí exatamente nós percebemos que não, que as pessoas que cumprem, que as empresas que cumprem, que os empresários que cumprem os seus deveres, que não sejam penalizados depois por práticas de outras empresas que de facto se esquivam à lei portuguesa, se esquivam àquilo que são as suas obrigações, seja fiscais, seja laborais, etc. Portanto, esta exigência de transparência beneficia exatamente todas as empresas agrícolas e não só, e todos os empresários que aqui têm atividade.
aquela questão de eles, eu se calhar vou passar aqui a citar, que é mais fácil. Uhum. Os trabalhadores, isto um artigo, Odmira fala os explorados que enfrentaram o Sudober, tu escreveste Dar eco às suas vozes, não é? Lá está. Sim. Eles têm as suas vozes, mas é amplificá-las. Diz assim, os trabalhadores estão totalmente nas mãos dos patrões. É de véspera que recebem informação sobre quando e onde se devem apresentar ao trabalho, no próprio dia. Os supervisores, também eles imigrantes, como já falámos aqui, oriundos do Paquistão, Índia, Bulgária, recebem instruções da administração sobre o que exigir aos trabalhadores e impõem as regras de forma implacável. Esta questão de eles estarem ali um bocado em banho-maria à espera e só saberem na véspera aquilo que se vai passar com a vida deles, isto é enquadrável na legislação laboral É totalmente portuguesa? inaceitável, não é? Eu, como expliquei, eu neste momento não tenho o detalhe daquilo que é o articulado legal, mas por alguma razão os trabalhadores devem saber com pelo menos uma semana de antecedência aquilo que podem esperar, que são os seus turnos, de que vai ser a sua carga horária, etc, etc. E nós, no caso da Sudobery, falamos de pessoas que à noite, a qualquer hora da noite, recebem muitas vezes por WhatsApp, porque a empresa tem a prática de comunicar por WhatsApp. Apesar de depois os trabalhadores, quando querem comunicar determinado tipo de informações, depois se o fazem por WhatsApp aí já são penalizados porque não estão a cumprir as regras legais, que é engraçado porque é uma dualidade de exatamente critérios. uma dualidade de critérios, mas os trabalhadores recebem à noite informação sobre se de facto vão trabalhar de manhã, para onde, como se deslocam até lá, etc. Falamos de trabalhadores que têm que fazer a sua comida, que têm que saber exatamente como é que se deslocam até lá. Se uma pessoa imaginar o que é que isto significa em termos da gestão da sua vida, do seu direito à vida, pronto, acho que é... Sim, é verdade. Basta. Às vezes nós também, quando discutimos isto, eu sinto que às vezes há a tentação, nestes casos, de discutir a coisa com uma fasquia muito baixinha. Não é? Dizer, pelo menos recebem o salário certinho e a horas, e às vezes mesmo que Não esse salário recebem mal horas, dê para calma aí, viver. mas não recebem horas, Nem ainda por cima. nem sequer é esse, mas Nem às horas. vezes parece que só Sim. estamos a exigir isso, Sim, não sim, é? sim, É sim. muito pelo mínimo. Sim. E qualquer pessoa que viva do seu trabalho sabe que viver apenas para comer e não poder usufruir, porque só vivemos uma vez, de outras regalias, não é ter boas condições de trabalho. Falo por mim, que também sou assalariado de uma empresa. E aí isto acresce, nós falamos de trabalhadores que recebem na véspera as informações sobre como vai ser o seu trabalho, que quando chegam ao local onde vão trabalhar, às horas que lhes são indicadas, depois têm as tais indicações dos supervisores que são completamente implacáveis, do ritmo que devem cumprir, do tipo de produtividade que devem ter. Falamos depois de jornadas de trabalho que são super extensas, que podem chegar, lá está, às tais 12, 14 horas com a meia hora de intervalo. Falamos em condições, nomeadamente, para dar um exemplo, ali no Brajão, trabalhadores das estufas com casas de banho daquelas portáteis que ficam 6 dias sem manutenção e, portanto, condições de higiene que não bradam aos céus. Quando falamos de empresas com o tal... portanto, o negócio, né? Sim. Estás a falar de empresas que também são certificadas? Têm algum tipo de certificação? Não, estou a falar da Sudobery que tem todas as condições em termos de volume de negócio para assegurar Ok. aos seus Pronto. trabalhadores condições de trabalho Sim, aceitáveis. sim. E, portanto, é todo, até o pequeno pormenor, pequeno que não é pequeno, muito pelo contrário, é representativo, ilustrativo, de trabalhadores que estão a trabalhar ao sol, sobre um sol direto, forte durante todo o dia, e que se a água que trazem de casa acaba, a empresa lhes nega o fornecimento de qualquer água porque diz não é a sua obrigação. E, portanto, essa era uma questão que eu te ia perguntar. Isto são condições subhumanas, não é? Nós pensarmos que estamos em 2022 e que continuamos a tratar seres humanos assim, trabalhadores assim, quer dizer... E infelizmente também estamos a falar de trabalhadores imigrantes, não é? E há ainda no nosso país muito o preconceito sobre eles têm que se adaptar àquilo que há, ao que temos para oferecer, não é? Estes trabalhadores são necessários. Claro. Se estes trabalhadores parassem, se os trabalhadores da Sudobery, os trabalhadores das explorações agrícolas desta zona e não só parassem, muitas empresas fechariam. Não é? Se nós tivéssemos uma greve geral, se os trabalhadores reivindicassem os seus direitos e fizessem greve, que é um direito que lhes assiste, segundo a lei portuguesa, tínhamos empresas a fechar na região e tínhamos as prateleiras do supermercado. Nós ficamos tão contentes em ter as nossas uvas sem grainha ou os nossos frutos vermelhos, ou etc, etc, que muitas vezes são artigos gourmet e que não seriam abastecidos.
porque estas pessoas são essenciais São para o nosso país. essenciais para o Cumprem funcionamento. funções que muitas vezes os trabalhadores portugueses não querem cumprir porque têm condições de trabalho, como já vimos, de exploração, muitas vezes com salários. E eu gostaria que alguém me dissesse 6,22 à hora se é um Se é salário de milionário. Eu gostaria de discuti-lo diretamente para quem me venha dizer isso. E também são trabalhadores que estão a descontar para este país. Como nós sabemos, os imigrantes dão um saldo positivo à Segurança Social de 800.000 euros. Portanto, que é assim impensável perceber como é que nós podemos aceitar que eles estejam a trabalhar cá, estas pessoas que são tão necessárias ao desenvolvimento do país, desenvolvimento económico, mas nem precisaríamos de utilizar nunca esse argumento utilitário por uma questão de direitos humanos. Como é que podemos aceitar que eles continuem a ter este tipo de tratamento e a sujeitar-se a este tipo de ilegalidades e de exploração? E até porque, se me permites também dar um pouco aqui a minha opinião, Desculpa que eu há bocado, porque eu estava a dizer e depois não me corrigi lá, mas quero corrigir. 800.000, não, 800 milhões de euros para a Segurança Social. Tu percebeste, mas é só porque nunca se sabe alguém que nos possa dar a ouvir em casa que... Claro que sim. Mas de qualquer maneira são números escrutináveis. Sim. Portanto, E para mim, à partida, eu até tenho algumas reticências em apresentar estes números e em dizer aquilo que contribuem para a Segurança Social e quais são o seu nível salarial, porque nós nem devíamos ter que discutir isto, não é? Claro. É mais do que sabido, todos os relatórios os dizem, qual é o contributo destas pessoas para o desenvolvimento económico do país, mas nós nem devíamos ter que chegar a esses argumentos. Uma questão de direitos humanos, de direitos laborais, de cumprir a lei portuguesa, não é? Isto não é o faroeste. E Claro aqui qualquer empresa, seja ela qual for, não pode fazer o que bem lhe apetece, tem leis a cumprir. Claro. E nivelar, terem atenção que quando nós falamos destes trabalhadores imigrantes e destas condições laborais, destes níveis salariais, estamos a falar das condições laborais de todo o país e de todas as pessoas que aqui habitam, sejam elas de nacionalidade portuguesa ou não. Porque nós estamos a nivelar por baixo. Claro. E, portanto, afeta-nos a todos. Não é uma luta dos imigrantes, é uma luta de todas e de todos. Porquê? Porque nós estamos a aceitar condições laborais que depois nos vão... Claro, degradar as nossas próprias coisas. E isso Exatamente. era a opinião que eu precisamente Exatamente. ia expressar há pouco, que é, às vezes as pessoas tendem a não perceber que pensam, eles vêm, aceitam condições piores que as nossas e por isso depois nós não conseguimos encontrar trabalhos com condições dignas. Pois é, e por isso é que devemos exigir que eles tenham a possibilidade de não aceitar as condições mais degradantes possíveis. Sim. E eu vou fazendo esta ressalva ao longo do programa, que é, não estamos a generalizar, obviamente. Alguém que possa estar a ouvir e ter essa dúvida, depois pode voltar para trás e ouvir o resto da conversa. Ouçam na íntegra, não tirem fora do contexto. Hoje em dia é preciso fazer estas salvaguardas, porque nós sabemos como é que funciona a internet. Mas, e agora, tu tens conhecimento, uma vez que isso foi denunciado, que veio a público, e tens conhecimento de alguma atuação do ACT? Eu tenho conhecimento exatamente porque os próprios... Aliás, eu já tinha conhecimento porque tinha... nem me recordo se foi através da imprensa, mas eu antes de falar com eles tentei perceber se já tinha havido alguma intervenção e sim, deparei-me com informações de que já tinha havido alguma atuação. E abordei-os exatamente sobre essa questão, se a ACT tinha feito alguma ação inspectiva, nomeadamente recentemente, etc. E confirmaram-me que sim. Temos um grave problema que há práticas que também não são as melhores. E nós sabemos perfeitamente que o ACT tem condições que deveriam ser muitíssimo melhoradas, que não tem condições para fazer o seu trabalho inspectivo muitas vezes, falta de financiamento e etc. E muitos têm vindo a alertar para essa situação. Mas a verdade é que as inspeções que foram feitas na empresa, segundo nos foi informado, os trabalhadores não são auscultados diretamente. E, portanto, não podem eles próprios expor as suas condições e, de facto, quais são as suas queixas. E isto parece-me, à partida, óbvio, que é muito limitativo, não é? Ou seja, e lá está, se nós queremos sempre ouvir as duas partes, e aliás, infelizmente a Sulaberi não se quis pronunciar, nem na reportagem da SIC, e não só sobre as acusações que estavam a ser feitas em termos de práticas laborais, mas quando há uma ação inspectiva, eu creio que é de todo favorável que os trabalhadores, que são exatamente os interessados e que são aqueles sobre os quais recaem essas práticas, que sejam auscultados, e a informação de que eu tenho é de que isso não aconteceu. No passado, tenho outra informação de que houve essa tentativa por parte da Autoridade das Condições de Trabalho e que a empresa o que fez foi colocar trabalhadores à frente da Autoridade das Condições de Trabalho, que eram trabalhadores que não sequer falavam português, uma única palavra, que não tinham imensa dificuldade
expressão, portanto, os mais frágeis dos frágeis. Ok. Pronto. Portanto, que houve manipulação. Exatamente, exatamente. Alegaram que teria havido manipulação nesse sentido. E por isso é que nós precisamos de ter autoridades que tenham condições de fazer ações inspectivas efetivas, que os trabalhadores sejam auscultados. Porque lá está, todas as empresas só têm a ganhar com perceber quem é que de facto tem ou não práticas laborais corretas, legais, etc., para que se possa separar o trigo do joio e para que não haja uma generalização de que todas as empresas têm más práticas laborais. Claro. Portanto, acho que todas as pessoas de bem, entre aspas, passa a expressão, têm a ganhar com uma total transparência e e ações inspectivas efetivas para perceber se a lei portuguesa está ou não a ser aplicada. Um trabalhador da Sudoberi foi algo que me impressionou imenso, que na reportagem da SIC ele deu a cara, aliás foram dois principalmente a dar a cara durante a reportagem da SIC, ele foi muito direto, muito assertivo naquilo que estava a dizer. Sabes o nome, acho que se pode dizer porque estava escrito na reportagem. Mas ele foi muito assertivo e ele disse, houve uma altura em que ele disse a empresa julga que está na Coreia do Norte e não pode vir aqui e fazer aquilo que bem entender. E eu fiquei parada, que é um trabalhador a dizer não, isto não pode acontecer aqui neste país, porque há leis a cumprir. Há leis a cumprir. Falamos de uma pessoa que se calhar não tem tanto conhecimento das leis, como têm que ter os administradores de empresa e os responsáveis pela empresa que têm essa obrigação, e que está exatamente a dizer, nós não podemos aceitar que em Portugal haja desrespeito total pelas leis laborais e pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos humanos. É uma questão. Sim, é de facto um aspecto importante que chamaste a atenção. A Ana Tendeiro diz-nos que existem mediadores culturais que podem estar ao dispor para esse trabalho. O ACT só tem que solicitar. Sim, eu não sei se... Ainda bem que avanças essa informação. Não sei então depois como é que as coisas se processam. Se puderes prestar até mesmo no chat mais informação a esse respeito, agradeço, Ana. Sim, há muito a fazer, não é? Nós temos muitas coisas a fazer. Também passa exatamente por essa figura de utilizar a mediação cultural e de ter, mas logo à partida é de fazer respeitar as leis, não é? De fazer respeitar as leis, de haver uma ação inspectiva, efetiva, de que estes contratos cumpram exatamente aquilo que a lei estipula e que a lei, se necessário, seja melhorada para efetivamente assegurar os direitos laborais, os direitos humanos. Essa é outra questão. Portanto, ela está aqui a dizer que a Taipa é que está a prestar esse serviço da mediação cultural. Eu, por acaso, já tinha visto anúncios sobre isso. Mas dizendo ainda, como tu dizes, se a lei muitas vezes já é difícil, e isto, porque eu conheço a realidade do trabalho, não só da Sudoberi, os problemas laborais em Portugal não começaram com os trabalhadores agrícolas. Nós temos muitos trabalhadores portugueses que trabalham em condições semelhantes, e mesmo depois disto que se passou o ano passado, com a cerca sanitária, onde precisamente foi evidenciada o quão essenciais eram esses trabalhadores, porque as empresas que ficaram privadas de alguns desses trabalhadores devido à cerca queixaram-se disso, não é? Fruta que estava por apanhar, um levantamento e insurgiram-se contra essa medida do governo por causa disso. Portanto, no fundo, não é preciso dizerem mais nada, os trabalhadores são de facto essenciais. Nessa altura andou um rodopio de autoridades aqui no território e o mediatismo teve esse efeito, não é? Mas no entanto, isto volta a acontecer. O que é de facto preciso para mudar isto de uma vez por todas, na tua opinião? Olha, nós temos uma questão que é, tu falaste sobre os direitos laborais. Nós, nos últimos anos, tivemos ataques brutais, ferozes àquilo que é o direito de trabalho e àquilo que são os direitos laborais, não é? Tanto para nacionais, não nacionais, portanto, afeta-nos a todos. Claro. E a entrada da Troika, nós ainda não fizemos a destroiquização do Código Laboral e muitas medidas que nos foram impostas no tempo da austeridade não foram revertidas, e essa é uma exigência que tem que estar sempre em cima da mesa. Mas em relação a esta questão específica, quando nós falamos do Admira, nós falamos sobre inúmeras questões de incumprimento da lei laboral, de condições de habitabilidade, etc.,
E quando nós falamos nos contentores de Odmira, nós temos que nos lembrar exatamente que foi em 2019 o próprio governo deste país que permitiu a instalação dos contentores e que veio em 2021, já com a crise de Odmira, trazer o simplex dos contentores, que foi facilitar ainda mais a criação de contentores. Daquela resolução do Conselho de Ministros. Exatamente. A resolução que veio fazer é, então os contentores estão sobrelotados, então a solução é aumentamos os contentores, que é para eles não estarem tão sobrelotados. O que é algo totalmente inacreditável, que é aceitar que os trabalhadores agrícolas são instalados em contentores com as condições que nós soubemos, que aliás muitos já sabiam, ou fingiam que não sabiam, não queriam saber, etc., mas que já sabíamos e que se tornaram completamente públicas e mediatizadas o ano passado. Tem havido relatos que as condições nestes contentores... Obrigado, Mónica. É o Climb quem presta este serviço. E eu, de facto, este tema já abordei aqui e já falei aqui no Climb, noutras emissões, e agora estava-me a escapar. Sim, que aqui tem mas relativamente à questão dos contentores, que eu já em conversa e até aqui em podcast, por exemplo, com o presidente da ASA, Luís Mesquita Dias, em que dizia que não são contentores, são iatas, portanto são instalações temporárias, amovíveis, mas que têm muitas condições, mais que muitas das condições que existem nas casas construídas de tijolo e cimento e sobre as quais também vimos muitas imagens. Tu conseguiste ter alguma percepção desta... Nós devíamos fazer uma visita guiada e se calhar mudarmos para lá uma temporada para todos fazermos uma avaliação do que é que de facto são as condições para viver nos contentores. Okay. Parece-me que é uma solução que é inaceitável à partida, achar que as condições de habitabilidade dos trabalhadores agrícolas se resolvem através de contentores e, aliás, esta questão deste simplex foi criar uma facilitação em termos de instalação dos contentores que não permite à partida assegurar que eles tivessem qualquer tipo de condições. Portanto, essa questão dos contentores que são tão bons, tão maravilhosos, etc., parecem hotéis de luxo, estou aqui a caricaturar, mas pronto. Mas foi, às vezes, em alguns casos, foram preferidas palavras muito semelhantes. Pronto, e então teríamos mesmo que visitar esses contentores para perceber. Da questão de Odmira, e é uma questão que é diferente da Sudobéria, e por isso eu também queria ressalvar, e que aliás é uma questão que foi abordada na problemática de Beja, lá iremos, etc., que é, tu, na questão da Sudobéria, tu tens os trabalhadores a trabalhar diretamente para a Sudobéria, não é? Okay. O que tu tinhas, tu que tiveste em muitas das empresas do Odmira, quando escalou, quando estourou, sim, quando estourou o grande... Um mediatismo, exatamente, das condições laborais e habitacionais, etc., e de saúde daqueles trabalhadores, é que muitas destes trabalhadores vêm para cá através de máfias, verdadeiras máfias. Tiveste trabalhadores a explicar que pagavam 15, 18 mil euros para vir da Índia, do Paquistão, etc. Máfias que lhes raptam as famílias, que ficam com as suas famílias até eles saldarem essa dívida. Trabalhadores que vêm para cá e que são contratados não pela empresa, não pela exploração agrícola, mas sim por empresas de prestação de serviço, ETTs, etc., que servem de intermediários. Não é? Trabalhadores que chegavam a ter um recibo de salário negativo, não é? Porque nós vamos descontando o dinheiro do transporte, que eles são transportados em carrinhas sobrelotadas, etc., sem quaisquer condições, têm que pagar e vai ser descontado. E ficam a dever dinheiro. Exatamente. Escravatura total, se formos ver aquilo que é dito pela OIT, não só, sobre o que é trabalho escravo, exatamente, chegamos a essa conclusão de que é fácil identificá-lo. Tínhamos trabalhadores que tinham um salário, portanto, negativo, que tinham 16 euros negativos ao final do mês. Tivemos um caso que foi público, foi explicitado, etc., em condições de habitabilidade completamente degradadas, e lá está o surto da Covid, veio denunciá-lo. E, portanto, estas empresas são empresas que, muitas delas têm testas de ferro à frente, empresas criadas na hora e que não há uma responsabilização. Houve uma lei, uma alteração legislativa em 2016 que permitiu que estipulou a questão da solidariedade, da responsabilidade solidária, não é, das próprias explorações agrícolas, só que tu tens o grave problema quando tens estas empresas, que são empresas criadas na hora, que aparecem e desaparecem, e que têm testas de ferro, e que tu depois acabas por não conseguir chegar à responsabilidade também das explorações agrícolas. Isto porquê? Porque a lei não estipulava que tu logo à partida, de início, identificavas toda a cadeia produtiva e a responsabilizavas. E foi feito também uma proposta nesse sentido de responsabilizar
toda a cadeia produtiva, logo à partida, estas empresas que estão diretamente a contratar os trabalhadores e depois as explorações agrícolas que deles estão a usufruir, porque são de facto as últimas beneficiárias. E isto tem uma reserva e tem uma resistência enorme, não é? Tem uma resistência enorme para algumas forças partidárias e tem uma resistência enorme por parte de grandes explorações agrícolas, de grandes negócios, muitos deles que nem sequer que têm capital estrangeiro, que são estrangeiros, que estão aqui fixadas e que não querem de forma alguma responder pelos direitos dos trabalhadores. Ora, esta questão é incontornável. Porque, primeiro, estas empresas têm que ser fiscalizadas. Não podemos permitir que empresas surjam como cogumelos, que apareçam e desapareçam única e exclusivamente para explorar trabalhadores. E são empresas que muitas vezes fazem calotes absolutos, que ficam com o dinheiro todo que recebem das explorações agrícolas, desaparecem e deixam os trabalhadores na mão. E estes trabalhadores são completamente abandonados à sua sorte. Porque não há a tal responsabilização. A exploração agrícola que beneficiou de todo o seu trabalho diz... Isso vão falar com os tais intermediários, nós não temos essa responsabilidade e deixamos num total vazio. E, portanto, a realidade demonstrou-nos que não é possível, não é sustentável manter este formato. Isto é um negócio. Isto é um negócio de um agronegócio intensivo de exploração do trabalho. Trabalho escravo, trabalho forçado. Temos que chamar mesmo as coisas pelos seus nomes. É isto. E que também depois é ambientalmente insustentável. E, portanto, há toda aqui uma panóplia de problemáticas que nos afetam a todos. E com a questão da Covid foi explícito, porque tornou-se uma questão de saúde pública, tudo isso rebentou, só que o mediatismo, a questão já arrefeceu e nós continuamos com contentores neste país, como temos aqui em Beja, quando continuamos a ter contentores e com estas situações de verdadeiras máfias e de empresas que exploram até ao tutano os seus trabalhadores com de certa forma, cumplicidade, ou pelo menos a passividade das empresas, das explorações agrícolas, do governo, das autoridades inspectivas, etc, etc. Isso é que não é possível manter. Num Estado de Direito, num Estado democrático. 2022, não é possível continuarmos... E mais uma vez é preciso reforçar a ideia de que todos beneficiamos se essas questões forem resolvidas. Todos temos a ganhar com isso, todos aqueles que vivem do seu trabalho. Todos, trabalhadores e empresas cumpridoras. Empresas também. E empresas cumpridoras daquelas que são as suas obrigações. Não precisamos de fazer aqui oposição, porque eu não sei qual é. Eu acho que quem tem uma empresa... Julgo eu que quem tem uma empresa e pretende sustentar essa empresa, pretende que essa empresa seja sustentável, há de tirar, de certa forma, também alguma satisfação de que cumpre as normas e que toda a gente que beneficia dessa empresa o beneficia de uma forma justa e não de uma forma desigual que causa, que depois abre feridas na sociedade. Há aqui há um artigo que eu fui buscar de propósito para te provocar. Bem a ele. que fui buscá-lo ao Agroportal. Eu não sei se ele foi lá publicado originalmente, mas ou se é do Observador, porque eu sei que o Henrique Pereira Santos também publica no Observador, e que se chama Odmira e as Causas. É um nome sugestivo logo a partir. É um artigo que surgiu a posteriori, portanto, depois deste episódio do Sudobéry, e que se refere a ele, concretamente. E eu gostava de adiantar aqui alguns argumentos que estão neste artigo, escritos por Henrique Pereira dos Santos, e gostava que tu comentasses, contrapusesses aquilo que seja, comentasses, portanto, dissesses... Não contraponho diretamente a personalidade que os diz, mas contraponho os argumentos, obviamente, que não serão exclusivos de quem os escreveu. Não queremos contrapor personalidades. Imagino que não sejam, ainda não me confrontaste com eles, mas imagino que sejam argumentos que estejam na praça pública, há vários por aí. Está aqui o José Montemor com um comentário que diz: o contrato coletivo da ASA permite pagar em espécie 20% pela casa mobilada. Sim. Portanto, eu por acaso já estive de volta deste contrato coletivo. Devo dizer que, como trabalhador, não gostava de estar ao abrigo dele. E fico-me só por aqui, mas se calhar vou ter a oportunidade de dedicar um programa com mais detalhe, por forma a informar e, enfim, porque o objetivo aqui não é causar também indignação só por si, é preciso esclarecer e, no fundo, tentar trazer alguma luz para que se possa fazer justiça. A tal transparência e clareza era fundamental. E que era fundamental que houvesse um esclarecimento. E que o cidadão comum possa pensar nisto de forma mais informada e que faça a sua avaliação de uma forma mais justa.
cidadão comum, eu digo isto sem qualquer, porque eu também sou cidadão comum, quer dizer, estou aqui. Também, espero que também me coloques neste Não, lote é de óbvio. cidadã comum. Acho que sim, Mariana. Sim. Portanto, o Henrique Pereira dos Santos, no Agroportal, tem um artigo que está publicado no Agroportal e que diz: admira as causas. Diz assim: depois foi uma grande reportagem do Público que, isto é uma frase retirada do artigo dele, infelizmente se limita a entrevistar umas pessoas, evitando verificar os factos. Quando o Público lá foi, não sei se tiveste a percepção disso ou não verificaram os factos, quer dizer, fizeram daquilo uma notícia sensacionalista, só o que é que se passou? Eu acho que SIC é um canal aberto, portanto, Neste caso é o Público. acho que todos Portanto, nós... ele já está a falar eu estou a remeter ainda à primeira, porque foi o início, né? O rastilho, que foi O a rastilho foi reportagem assim, do foi a Público, reportagem da SIC. a reportagem da SIC, que depois deu origem à reportagem do próprio Esquerda e do Público. Nós vimos que não foi uma meia dúzia de pessoas que se concentraram à porta da empresa, né? Quer dizer, todos nós tivemos a oportunidade pelo nosso televisor de ver o que se passou. Do ajuntamento de centenas de pessoas à porta dos escritórios da empresa, e que conseguimos ver, inclusive, o administrador a sair de carro sem querer dar qualquer tipo de palavra aos jornalistas e aos trabalhadores, aos seus trabalhadores. E a isto todos nós assistimos. Portanto, não há aqui ninguém que possa dizer, não sei, não vi, não é? E depois, a própria reportagem do Público refere que solicitou esclarecimentos e que não os obteve. E nós temos... os administradores da Sudobéria terão com certeza bastante mais espaço para esclarecer do que eu própria, e portanto têm essa abertura, podem fazê-lo e esclarecer todas as questões que foram levantadas pelos próprios trabalhadores, que foram eles que fizeram, que se auto-organizaram, não foram manipulados ou não foram empurrados por seja quem for. Isso foi uma iniciativa espontânea e que é inédita, que eu devo dizer, o 11 de Fevereiro é de facto um marco e que eu espero que é uma acusação que costuma ser feita, não é? Quando há trabalhadores que às vezes se juntam, etc. manipulação por parte dos sindicatos. É que aqui não há qualquer tipo de hipótese. Estamos a falar de trabalhadores que teriam todas as razões para não querer sequer dar a cara, não é? Porque são trabalhadores que estão a ser com uma pressão feroz, atroz, e que deram a cara e que fizeram declarações e que exigiram respostas e que tiveram, como nós vimos, a resposta do administrador a afastar-se da empresa e a deixá-los absolutamente no vazio. E, portanto, acho que é óbvio que esta gente se mobilizou, que há que nós temos que estar atentos. E também eu sugeria ao autor que estivesse atento a este tipo de movimentos, porque talvez eles floresçam, e espero bem que sim, de facto começarmos a reivindicar que a exigência do cumprimento dos direitos. E, portanto, acho que não tem muito fundamento. Não há muito quer dizer, eu nem sei o que é dizer, porque todos nós vimos, assistimos à reportagem da SIC, todos nós vimos o próprio Público dizer que não obteve resposta por parte da Sudobéria, todos nós temos sido confrontados com o silêncio da Sudobéria, que poderia, de alguma forma, esclarecer todas as questões que estão aqui a ser levantadas, portanto, nem sei bem o que comentar. Ele diz também assim... e claro que não é só obrigado a comentar. Sim, mas eu tento, quero contribuir para a debate. Ora bem, aparentemente nem a jornalista nem o jornal acharam útil ir ter com alguém que soubesse de fiscalidade que incide sobre o trabalho para verificar se esta hipótese, que a própria reportagem revela, pode ter alguma base factual ou é apenas uma história da carochinha da empresa Sudobéria. Isto refere-se à alegação que os trabalhadores fizeram de lhes terem pago no mês de janeiro de menos 200 a 400 euros. E que, dizendo que isso que não compreendiam as regras, porque é que isso era feito, e que isso teria sido a gota d'água. Nós temos que compreender uma coisa. Eu sei que tu já falaste nisto. Sim, mas nós temos que compreender uma coisa. A empresa alimentou a iniciativa dos trabalhadores. A empresa levou-os ao limite, com toda a sua falta de esclarecimento, foi confrontada inúmeras vezes com todas as questões dos trabalhadores, não as esclareceu, e portanto agora vem dizer que há aqui uma marosca e que está a saber... Não consigo perceber como é que é possível vir convocar esse argumento. Também tenho alguma dificuldade em entendê-lo. E aliás, os jornalistas do Público não são as entidades fiscalizadoras. Claro. Nem tem que substituir, nem eu tenho que me substituir às entidades fiscalizadoras. De forma alguma. Elas existem. E têm que ter meios para atuar.
O que nós não podemos é, de forma alguma, ignorar todos os indícios de que há exploração laboral no nosso país em empresas com a dimensão de uma empresa como a Sudoberi, nomeadamente que recebeu benefícios fiscais que pesam, aliás, tornam os bolsos dos contribuintes mais leves, e não querer todo o tipo de esclarecimento. Isso é que eu estranho, da parte de comentadores, não só deste senhor, mas de todos eles da praça pública, estranho não quererem, de facto, ir até ao fundo da questão de porque é que trabalhadores imigrantes que se sentem altamente explorados chegam a um ponto em que se auto-organizam, fazem uma iniciativa dão a cara, falam para a comunicação social e de repente toda a gente acha que eles não estão. É o seu direito. Eu gostava de perceber o que é que um dia, se estes trabalhadores exercem o seu direito efetivo a uma greve, o que é que vai acontecer a estes comentadores da praça pública, não é? Porque há aí o Carmo e a Trindade, porque agora os trabalhadores deste país não podem exercer efetivamente os seus direitos. Olha que, mais uma vez, eu às vezes tenho essa sensação que os movimentos dos trabalhadores têm sido progressivamente demonizados. Mas posso estar errado. Enfim, eu sei que há excelentes, eu conheço até casos de boas relações laborais entre patrões e trabalhadores e, portanto, mais uma vez, não quero cair aqui na generalização. Não me canso de fazer esse aviso. Eu percebo que muitos patrões deste país, lá está, estamos a falar especificamente do caso da Sudoberi, mas que existiram outros, e não são todos mais, temos que estar sempre a esclarecer esta questão, também se torna um bocadinho cansativo. Mas eu compreendo que isto assuste a muitos interesses instalados, que o exercício dos direitos laborais assuste muita gente, mas eu lamento, é a legislação portuguesa e ela está aqui para ser cumprida. Claro, e não podemos aceitar que pessoas sejam exploradas, ponto final. Eu isso aí também sou perentório também. Não, pode ser. Ele diz também, a dada altura, que não se deve aceitar de ânimo leve aquilo que foi noticiado pela SIC e, neste caso, pelo Público a que ele se refere, porque diz que aquilo não terá sido bem verificado. E diz assim, porque provavelmente há maneira de verificar o descrito ouvindo mais pessoas. A empresa tem cerca de 500 trabalhadores, ou perguntando por que razão, sendo essas as condições de trabalho, o trabalhador em causa, que está há 5 anos na empresa, num setor altamente deficitário de mão de obra, por exemplo, porque é que ele lá está há tanto tempo, porque é que não se foi embora, e porque é que não só viram outros trabalhadores, que no fundo aquilo que ele diz aqui é... Eu sinceramente acho que devíamos dar exatamente os meios à ACT de ir ouvir os 500 trabalhadores que neste momento se encontram na Sudoberi para que eles pudessem pronunciar. De facto, estou totalmente de acordo. Claro que sim. Vamos dar voz a esses 500 trabalhadores para ver o que é que eles nos dizem sobre os seus direitos laborais e sobre o cumprimento ou não da legislação por parte da empresa. Eu, sem querer roubar aqui o tempo de antena à minha convidada, não é? Não quero de forma nenhuma estragar o programa, mas como trabalhador também tenho aqui tenho um depoimento a fazer e que às vezes pode ser útil ou, no mínimo, ou pode ter interesse para alguém. Eu, em tempos, fui funcionário de uma fábrica aqui no Sescal do Alentejo, uma fábrica que acabou por falir, por má gestão. Mas eu felizmente saí antes, mas tivemos lá uma luta laboral e foi onde eu conheci o funcionamento do ACT de Beja, eu e um grupo de trabalhadores, e na altura lembro-me de termos submetido uma queixa, dirigimos numa das folgas, organizámos, fomos a Beja, submetemos a queixa e ficámos eternamente à espera. E só andou para a frente quando alguém do Tribunal de Trabalho de Sines nos informou, e agora vou partilhar isto aqui em público, tirem as conclusões que quiserem, mas isto é verídico, isto aconteceu. Vocês deixaram lá a queixa vai ser esquecida. A única forma de vocês fazerem aquelas inspectoras mexerem-se é ameaçarem o próprio ACT. E como vocês têm o direito a uma resposta à vossa queixa, porque se já a formalizaram, têm o direito à resposta. E, portanto, basta enviarem um e-mail a ameaçar que se não respondem dentro de X dias úteis, vão lá e escrevem no livro de reclamações. Ora, isto foi em 2014, 2015, por esta altura, salvo erro. E era uma altura em que havia também um grande clima de medo nos serviços públicos e entre os funcionários públicos. E ela disse que vocês usando isto, eles com medo, porque não querem ter registros negativos na sua folha de serviço, e o que é certo é que no mês a seguir, é que foi uma questão de poucos meses,
no mês a seguir foi logo uma inspeção e no outro mês foi pago e tudo, as dívidas foram saldadas e tudo foi resolvido. Pronto, isto Uhum. é... Ou seja, eu não conheço o funcionamento da ACT de Beja e não posso, lá está, generalizar. O que eu sei à partida é que isso é público, porque já foi admitido por todo tipo de força, pelo governo, que existe uma carência em termos de recursos humanos e financeiros e etc., para de facto exercer os poderes inspectivos que algumas entidades têm. E que é de todo desejável que estas entidades tenham as condições que lhes permitam fazer um trabalho efetivo, e que todas as queixas sejam levadas em conta, não é? E que não haja qualquer tipo de pressão de lobbies estabelecidos e de interesses económicos, financeiros, etc., que depois causem qualquer tipo de constrangimento à atuação no terreno de todas estas entidades. E, portanto, eu quero crer que muitas vezes é por uma falta de capacidade. E quero acreditar que todas estas entidades, que de facto são entidades com obrigações e que têm, portanto, que a sua função é exatamente essa, é garantir o cumprimento da legislação em Portugal, que estejam atentas a este tipo de situações. E elas têm vindo a ser denunciadas publicamente e que, volto a dizer mais ou menos, não é a função da jornalista do Público fazer, portanto, o trabalho, a inspeção não é o seu trabalho. A fiscalidade. A denúncia, estamos num país que tem liberdade de expressão, também incomoda a muita gente. E estas denúncias são fundamentais para que também as entidades possam perceber os indícios que existem e possam atuar no terreno. Mais uma vez, toda a transparência, toda a inspeção, que se a empresa não tem nada a temer, tem todo o interesse em ter efetivamente ações inspectivas que ponham a nu o cumprimento ou não daquilo que são as obrigações legais. Para terminar só a minha história, queria dizer que depois, quando teve um desfecho, e eu reuni depois fui eleito para uma comissão de trabalhadores informal e reuni com a inspetora do ACT que tomou conta do assunto e ela confessou-me, sem qualquer pudor nem vergonha, confessou-me. Estávamos os dois sentados no gabinete dela em Beja e ela disse-me assim: você fez bem, porque se você não tivesse feito o que fez, o seu processo estava ali. E apontou desculpem, e apontou para um armário cheio, portanto, a atulhar de processos, portanto, que estão lá ad eternum, até que as pessoas se lembrem de fazer alguma espécie de barulho. E ela diz: porque nós, por simplesmente, não conseguimos, com o número de pessoas que temos aqui e a abrangência do território que temos, não conseguimos. Portanto, foi isto. João, já agora, só para dizer, a reivindicação, a mobilização dos trabalhadores, imigrantes ou não, em Odmira ou não, noutras partes do nosso país, é fundamental. É fundamental que os trabalhadores se organizem, é fundamental que reivindiquem os seus direitos, para bem de todas e de todos nós. Para bem de uma sociedade saudável. Para bem de todas e de todos nós, não é? E é fundamental que também os trabalhadores imigrantes se comecem a organizar, que as estruturas sindicais tenham atenção a estes movimentos, que deem eco às suas vozes portanto, que respondam às suas necessidades, que tenham esse papel. E queria dizer, por exemplo, no caso da Sudoberry, nós falámos com um trabalhador que teve um acidente de trabalho e que infelizmente o acidente de trabalho já aconteceu há algum tempo, portanto, e passou um prazo que ele teria para fazer, para se queixar no Tribunal de Trabalho. Ele foi pressionado na altura a dizer que o acidente de trabalho tinha sido propositado, ou seja, que ele o tinha causado, que não tinha sido uma questão acidental, que ele próprio teria causado o acidente para de alguma forma lucrar com isso. Uma coisa impensável, porque aliás ele teve consequências físicas que até hoje se manifestam, com dores. É um trabalhador que está a ser obrigado a fazer tarefas cada vez mais árduas, exatamente para ser levado ao seu limite. Portanto, com um trabalhador que ficou com sequelas grandes de um acidente de trabalho e que não teve efetivamente a compensação a que tinha direito. E o trabalhador, desconhecendo os seus direitos, acabou por não fazer uma queixa no Tribunal de Trabalho a exigir as compensações que lhe eram devidas. Mas continua a ter razões exatamente para fazer queixa às autoridades, no sentido de lhe estar a ser, ele não tem condições e pode facilmente, em termos médicos, de declaração médica, comprovar que ele tem, que não está em condições de desenvolver aquele trabalho, e a empresa tem que ser chamada também à responsabilidade por estar a infringir-lhe essas tarefas que ele não pode cumprir, como forma de pressão, intimidação e etc. Mas é fundamental que haja um conhecimento da lei
dos direitos e que estes trabalhadores se mobilizem. E os trabalhadores nacionais só devem estar também com toda a atenção neste tipo de movimentos, porque a mobilização destes trabalhadores imigrantes que estão no fundo da cadeia da produção e da cadeia alimentar, entre aspas, sim, na não é? cadeia alimentar. Que se organizem. Porque precisamos de nivelar por cima. Claro. Temos um país com baixos salários, temos um país com ataques brutais e inaceitáveis aos direitos laborais. Portanto, a mobilização é fundamental. E gostava também de dar aqui uma palavra, porque gosto, quando se discute esta questão do trabalho, não tenho, no Admira Livre Podcast, a intenção nunca é pôr A contra B, porque isso é a generalidade dos assuntos que são tratados hoje em dia assim na praça pública, é colocando sempre os bons contra os maus, entre aspas. Quero também referir que há muitos patrões que são trabalhadores. Isto também é verdade. E que sofrem na pele a legislação em vigor neste país. E, portanto, são há muitos produtores trabalhadores que não são patrões, mas são identificados como tal. Erroneamente, não é? Erroneamente. Há muitos falsos trabalhadores independentes, há muitos falsos patrões por aqui. É verdade, empreendedores. Exatamente. E essa história de estamos a atacar, estamos aqui no podcast a atacar os agricultores e explorações agrícolas, etc. Os agricultores, pequenos agricultores, sabem muito bem quais são as consequências de muitas práticas das grandes explorações agrícolas que não cumprem as suas obrigações legais. Sabem muito bem o que é que acontece com a sua água e como a sua água acaba por ser desviada não para as suas pequenas explorações, mas para as grandes empresas agrícolas que aqui têm atividade. Sabem muito bem o que é que significa ter um mar de estufas e quais são as consequências ambientais desse mar de estufas que vai proliferando de forma indefinida, quais são as consequências do uso totalmente incontrolado de pesticidas, de agrotóxicos, etc, 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 que têm consequências para o ambiente. Também já com vários alertas de várias entidades e especialistas que não é a minha área, portanto eu abstenho-me de opinar com conhecimento mais aliás, aprofundado. esse é um aspecto que ainda tem que ser averiguado, tem que ser comprovado, tem que ser feitos estudos, análises, etc. Exatamente. Eu posso adiantar aqui que tanto o representante da ASA que aqui teve mostrou o interesse durante uma das promessas que fez para o seu mandato foi fazer isso. Também há vários projetos do orçamento participativo que pretendem levar a cabo uma monitorização que avalie o impacto ambiental decorrente desta atividade económica. E aliás, quando tu pensas em triplicar a área de estufas de uns 1.600 hectares para uns 4.800 hectares, convém tu saberes exatamente quais são as consequências deste tipo de exploração e de negócio intensivo. Eu penso que isto vai no sentido do cumprimento aquilo que se quer é o cumprimento das regras, não é? Não se quer o descontrolo. Aquilo obviamente... que se quer é um modelo sustentável. Claro. Aquilo que se quer é um modelo sustentável para as pessoas, para os direitos laborais, para a questão ambiental. Claro, um modelo que não seja predatório. Exatamente. E que depois é o que se quer. Que destrua e que Pelo se vai menos embora. é o que eu quero. Não, é aquilo que faz sentido. Está aqui a dizer o Marco Matos que é em forma de questão, mas os pesticidas não são controlados. Serão certamente, não é um tema que estamos aqui a abordar hoje. Isso pede outro podcast. Claro que são controlados no sentido em que, tanto quanto sei, existe uma legislação que até nem sequer é portuguesa, é uma legislação transposta da legislação europeia. Tem existido na Assembleia da República, isso é facilmente acessível através dos diários da República, etc., das discussões que têm sido tidas na Assembleia da República sobre estas questões, porque aliás já foram apresentados vários projetos no sentido de haver uma maior fiscalização, um maior controle dessa utilização e que têm sido chumbados. Portanto, é uma questão não aprofundada aqui neste podcast, porque eu percebo que não é o espaço para isso, mas é facilmente consultável todo o debate que tem havido à volta dessa questão. Sim, de facto, é sem dúvida e, portanto, vamos avançar. Tu falaste de máfias que atuavam aqui neste território. E eu agora vou-nos transportar aqui para a realidade de Beja, uma realidade que eu sei que conheces, e sobre a qual escreveste o seguinte artigo. Beja, praça de escravatura moderna.
Na tua reportagem sobre um grupo de trabalhadores senegaleses, há imagens que tu mostras e que são muito semelhantes e que eu também vou mostrar aqui e que são muito semelhantes àquelas que foram mostradas na comunicação social quando do célebre escândalo da cerca sanitária, em que se viram as condições em que os trabalhadores aqui viviam. E eu agora, se me derem aqui meio segundo, eu vou colocar essas imagens. Portanto, esta é uma delas. Esta imagem foi recolhida por ti. Sim, sim, sim. Pronto. Sim, e veja-se que eu não sou fotógrafa profissional, Claro. desenrasco fotografia. Foi. Que sítio é este? Onde é que isto é? É no centro de Beja mesmo. Eu devo dizer que esta reportagem começou com um intuito. Eu estava a preparar um dossiê sobre a imigração em Portugal, sobre as condições de imigração em Portugal. E obrigatoriamente teria que vir ao Alentejo, não é? E tinha a questão de Odmira, etc. E toda esta região. E eu deparei-me com uma situação em Beja que, à partida, logo exigiu uma reportagem autónoma. Portanto, eu deixei o dossiê de parte e disse, não, antes de fazer um dossiê sobre a imigração em Portugal, eu tenho que pegar na situação concreta de Beja. Porquê? Porque eu fui a Beja 3 dias para fazer esta reportagem, depois já lá voltei várias vezes depois disso, aliás ontem, como sabes, estive lá várias horas. É verdade, e foi por isso, esse foi o motivo pelo qual a emissão não foi feita ontem. Exatamente, pronto, e tenho acompanhado todos os imigrantes que conheci naquela altura para fazer a reportagem, tenho vindo a conhecer outros e, portanto, estou a par e espero continuar a trabalhar sobre este tema. Mas eu estive 3 dias inicialmente em Beja e as imagens que tu vês não são imagens de um sítio qualquer recôndito, escondido, numa zona qualquer, rural, no meio do olival. Não, isto é no centro de Beja. Portanto, isto é no centro, isto é perto da Câmara Municipal, é perto do IFP, das Finanças. Exatamente, okay. Exatamente. Ali há vários... Aliás, esta é uma das casas, tens várias ali ao lado. Tens várias ali à volta, casas, umas com piores condições do que outra. Esta seria uma das casas com piores condições que eu visitei na altura. Quando eu fui a esta casa tinha cerca de 50 pessoas a morar lá. Era muito volátil porque as condições são tão más que aqueles que têm possibilidade de sair, saem, mas são muito poucos, não é? Porque estamos a falar de pessoas que estão completamente capturadas, de certa forma. Nesta casa tinhas imigrantes senegaleses e tinhas também indianos. Tinha também 2 marroquinos quando lá estive, etc. É uma casa que é, portanto, utilizada por um dos angariadores, por uma das empresas que é utilizada como intermediário, portanto, uma empresa que contrata trabalhadores imigrantes para depois distribuí-los pelas explorações agrícolas. Esta casa, especificamente da AgroEpi, que é uma empresa de prestação de serviço unipessoal, e é uma empresa que tem os trabalhadores nestas condições, a cobrar à cabeça 60 euros a cada um dos imigrantes do Senegal e cobra, por alguma razão, 100 euros à cabeça aos imigrantes indianos. Portanto, faz aqui uma diferenciação. A AgroEpi, de acordo com todas as descrições de inúmeros imigrantes com quem eu falei e também de várias pesquisas minhas, porque eu fiz trabalho de terreno no sentido de acompanhar as próprias discussões sem estar a gravá-las, etc., mas tenho declarações gravadas. Esta empresa cobra aos imigrantes 250 euros para fazer a sua manifestação de interesse. Isto para que as pessoas percebam... O que é a manifestação de interesse? Exatamente, manifestação de interesse. Então, a maior parte dos imigrantes que chegam a Portugal e que se querem regularizar utilizam, portanto, entregam uma manifestação de interesses ao abrigo de um artigo da lei, 88, que é destinado, portanto, a trabalhadores por conta de outrem. Okay? Com um contrato de trabalho ou com uma promessa de contrato de trabalho. Portanto, a figura principal, a figura central é o trabalho. O imigrante regulariza-se em Portugal através do trabalho. O imigrante chega e a forma de se regularizar é pedir, então, submeter a sua manifestação de interesse ao CEF. A manifestação de interesse é algo que se faz através de uma plataforma online do CEF, do SAPA, e que é um ato que qualquer pessoa pode fazer. O imigrante pode fazê-lo tendo as condições logísticas, não é? Tendo acesso ao computador ou a própria aplicação na internet, sabendo como fazê-lo, de que se trata. É uma aplicação que exige que sejam carregados para essa plataforma os documentos que são exigidos, nomeadamente o contrato de trabalho ou a promessa de contrato de trabalho, o documento de identificação, que será neste caso o passaporte, o comprovativo de residência, o número de identificação fiscal, etc, etc, etc. Um conjunto de documentos que tem que ser feito o upload para essa plataforma e que é depois submetido, quando de facto já está completo com os documentos obrigatórios, é submetido ao CEF.
existe legalmente um prazo de resposta de 90 dias para as autorizações de residência. E isto é uma coisa que muitos de nós, muitas pessoas não sabem. O Estado português tinha a obrigação de responder em 90 dias às pessoas que lhe pedem autorização de residência. Ora bem, neste momento, se o imigrante esperar 14 meses, tem muita sorte. E, portanto, há pessoas à espera há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Há processos que se prolongam. Isto é uma ilegalidade por parte do Estado português. Não são estas pessoas que estão ilegais. Nós é que estamos a cometer. Nós, Estado português, está a cometer uma ilegalidade não cumprida na lei, não respondendo no prazo que é estipulado na legislação portuguesa. Mas depois, em última análise, Pronto. eles é que estão em situação. Exatamente. Estes imigrantes, quando chegam para efetivamente entregarem a sua manifestação de interesse, querem à partida ter o seu contrato de trabalho na mão. O que é que acontece? O que é que estes angariadores fazem? E neste caso posso falar do caso da AgroHappy, porque conheci muitos trabalhadores da AgroHappy, alguns já não trabalham para a AgroHappy, outros já estão em outras zonas do país, são trabalhadores que se movimentam, que têm que acompanhar as culturas, já podemos falar sobre isso mais à frente. Mas no que diz respeito à AgroHappy, o que é que acontece? Muitas vezes, primeiro cobra-lhes 250 euros para fazer a manifestação de interesse, que é algo que é totalmente gratuito e que poderia ser feito por eles se eles tivessem conhecimentos da lei e tivessem as condições logísticas para os fazer. Portanto, é um aproveitamento, absoluto da vulnerabilidade. Exatamente, um aproveitamento absoluto da vulnerabilidade destes imigrantes. Depois, muitas vezes, captura essa manifestação de interesse. O que é que isso significa? O imigrante, para ter acesso à sua manifestação de interesse, tem que ter um e-mail, o seu e-mail, e tem que ter uma palavra-passe. A partir do momento em que é o angariador, o intermediário, esta empresa, a criar esse e-mail e essa palavra-passe, se não passa esses dados ao imigrante, o imigrante não tem acesso à sua própria manifestação de interesse. E se deixa de trabalhar para esse angariador, fica sem acesso a essa manifestação de interesse, claro, sem qualquer controle sobre o seu processo, sem saber se a entidade, se o angariador de facto submeteu ao CEF, não submeteu, etc, sem sequer ter acesso à própria comunicação do CEF, e nomeadamente aos agendamentos que podem ser feitos. E, portanto, esta captura da manifestação de interesse de um imigrante é completamente abusiva, já para não dizer de outra forma, etc. E muitas vezes o que o próprio... Exatamente. E muitas vezes o que o próprio angariador faz, a empresa, como lhe quero chamar, é que vai protelando e vai dizendo: cobra os 250 euros, né? Cobra os 250 euros pela manifestação de interesse, cobra os 60 euros à cabeça por um colchão nesta casa, nestas imagens que tu viste, sem qualquer condições, não tem água quente, há uns que não têm luz, não têm nada, uma casa de banho para 51 pessoas, portanto, condições completamente insalubres. Eu estive com eles lá, 2 frangos servem para 15 pessoas, 16 pessoas, 17 pessoas. Estas são as refeições que estas pessoas têm, as condições em que estas pessoas vivem, a forma como estas pessoas são. A ser convidada para jantar com eles? Eu jantei com eles, exatamente. Eu jantei com eles dividiram comigo exatamente aquilo que tinham para dividir, que eram os tais 2 frangos com arroz, que é o que eles mais consomem, é a coisa mais barata que eles conseguem consumir, não é? O frango é e que dividiram comigo. Mas isto é o seu dia-a-dia. Portanto, estes angariadores cobram os 250 euros à cabeça pela manifestação de interesse, cobram os 60 euros, ou no caso dos indianos, os 100 euros, por estas condições, pronto, acho que não precisam de legenda. Sim, claro. Muitas vezes depois capturam a manifestação de interesse, os dados, e vão protelando também muitas vezes a entrega do contrato. Amanhã faço contrato, depois da manhã faço contrato, e depois faço do contrato, etc. Também cobram à cabeça muitas vezes pela própria criação do número de contribuinte. Outra questão que é gratuita e que não há qualquer tipo de necessidade de cobrar. Outra prática que é comum é pedirem: se queres descontos para a Segurança Social, tens que pagar um extra. Portanto, pagas por cima. Todas as maneiras de explorar, de extorquir dinheiro a estas pessoas que estão numa situação totalmente fragilizada, estas pessoas o que querem é regularizar a sua situação. Claro. O que estas pessoas querem é chegar a Portugal e trabalhar. Estas pessoas querem Sim. trabalhar, querem pagar os seus impostos, querem seguir os passos, querem cumprir a lei portuguesa. Estas pessoas querem cumprir a lei portuguesa, querem trabalhar e querem... E temos angariadores que são completamente abusivos, que os capturam, que os intimidam, que os ameaçam e que os deixam completamente desprotegidos. E temos as empresas, as explorações agrícolas, que contratam estes tais intermediários, estas ETTs ou estas empresas de prestação de serviços, que fecham os olhos e que se responsabilizam totalmente por este tipo de práticas. Temos ameaças. No caso da AgroHappy, o que eu fiz foi, eu tive a sorte de estar lá num fim de semana que era o dia de pagamento, o dia 5.
Então esta gente recebe, há um estabelecimento, que é a sede lá da AgroHappy, em que eles nem sequer entram no estabelecimento. Tem uma janela, abre-se a janela, alguém vai à janela, portanto ao postigo, eles aproximam e eu lhes pago. E eu estive a assistir às discussões de não, este valor não é o meu, e das intimidações e das pressões e de Tu estiveste lá. Sim. Eu estive mesmo, aliás, há algumas das fotografias dessa reportagem. Sou eu sentada num degrau perto exatamente dessa janela, a assistir a todas as discussões e etc. E que língua é que estava a passar. se falava? Diferentes. Entre os senegaleses, falam Wolof, não é? Mas como estes exploradores e estes angariadores não são senegaleses, estão a falar em francês, em espanhol, e não sei o quê. Muitos passam por Espanha, portanto, muitos falam espanhol. E eu estive a assistir a tudo isso, sentada ali, a assistir às discussões e a como eram as expressões. E ninguém deu por ti, Lia? Tanto deram por mim, porque depois eu comecei a sentir-me, de facto, muito observada, como também o fiz, que fui para a porta do mercado municipal, onde vêm as carrinhas no final do dia despejar os trabalhadores. O Alberto Matos já tinha dado conta dessa realidade. E eu estive, pronto, eu não passo propriamente muito despercebida, não é, em Beja, porque não é fácil perceber que eu não sou dali. Estive há algum tempo sentada também a observar como é que chegavam as carrinhas, como é que se processava, etc. E comecei a ter companhia, não é? Comecei a ser acompanhada e a sentir, e tive 2 pessoas sentadas ao meu lado, durante o tempo em que eu lá estive, etc. E, portanto, senti essa pressão. Depois da reportagem publicada, tive comentários de uma senhora de Beja, que soube que depois esteve na Praça da República, assim, a mostrar a sua presença, etc. E que teria ligações com a AgroHappy, apesar de eu ainda não ter conseguido investigar mais, mas que disse que eu devia imediatamente despublicar aquela reportagem, porque senão quem teria problemas seria eu isso é uma ameaça, e a própria esquerda. Portanto, isso foi uma ameaça que publicou na internet. Ela não teve qualquer tipo de pudor em publicar no Facebook do esquerda e também em publicações minhas do meu próprio Facebook pessoal, de que devia ser retirada imediatamente aquela publicação e que eu não devia falar sobre empresas de Beja, porque senão poderia eu próprio ter problemas. O que é certo é que depois de ter sido publicada essa reportagem, os senegaleses que estavam nesta casa foram retirados dela e foram colocados numa casa a 8 km. Uma casa da qual eu já tinha conhecimento prévio também. É uma casa que fica fora de Beja, que é o que me relataram imigrantes que já passaram por ela. Também as condições serão muito idênticas a esta, e que está a 8 km, portanto, ou seja, eles estão muito mais isolados, com muito menos capacidade de terem qualquer tipo de apoio, de acompanhamento, etc. Nomeadamente para se deslocarem, para fazerem compras para Beja, vêm a pé, fazem os 8 km para lá, 8 km para cá. Mas se falamos de alguém que vive e trabalha em Lisboa e que foi a Beja 3 dias e que teve possibilidade de falar com toda esta gente, que teve possibilidade de entrar nestas casas, eu não entrei escondida. Eu estive à porta destas casas e tive a oportunidade de pessoas, dos próprios imigrantes que lá estavam, de eu explicar porque é que estava ali à porta, eles me dizerem, sim, vem perceber como é que nós vivemos. Sim. E de eu estar com eles, nesta casa nomeadamente, e de me dizerem, primeira vez que nós temos aqui alguém sentado a jantar connosco, ou que quer ouvir, quer saber, quer falar, porque nós estamos ao abandono. Portanto, nós estamos aqui aos olhos de toda a gente, mas ninguém para vir falar connosco ou para nos acompanhar. Portanto, esta é uma realidade que é facilmente perceptível. Não sou eu que sou uma iluminada e que aterrei em Beja e que tenho conhecimentos XPTO para chegar, seja onde for. E, portanto, eu consegui perceber onde é que se fazia o pagamento, onde é que estavam as empresas, de me sentar ali e de estar a observar e de falar. Eu sentei-me ao lado deles e comecei a falar. E continuo a falar com eles e a perceber o que é que tem vindo a acontecer. E, portanto, estes exemplos são exemplos, à partida, que não serão únicos. Eu falo na AgroHappy porque eu tive a oportunidade de estar sentada ali ao lado do estabelecimento da AgroHappy a assistir ao pagamento no dia 5. Eu tive a oportunidade de entrar numa casa, que é esta que tu vês na imagem, onde estavam os trabalhadores que trabalhavam para a AgroHappy, e, portanto, calhou ser a AgroHappy que eu menciono, porque, de facto, foi aquilo que eu pude apurar. Claro, não será a única. Claro. Não será estás a única a generalizar, mas não sim. será a única, porque tenho conhecimento de outras empresas, de relatos, de que me relataram, só que eu, em 3 dias, e lá está, eu não sou entidade inspectiva, mas tenho de relatos de que isto é um procedimento que se torna banal, não é? E que se tu permites que ele floresça, até podes acabar até podes obrigar uma AgroHappy a cumprir
nem digo, eu nem digo exigências legais nem laborais, eu digo o respeito pelos direitos humanos, não é? Até te podes obrigar, mas surge outra ao lado, que é enquanto tu não combates esse sistema de total desresponsabilização de toda a cadeia, tu não pegas o mal pela raiz. Sim. E tu tens um grave problema, que é a condição de trabalho destas pessoas. Tu tiveste um boom de pessoas em Beja porque tu tiveste a apanha da azeitona, que é a campanha em que tu ganhas mais, ou que os imigrantes ganham mais, que dura até ao final de fevereiro e que acaba agora, não é? Portanto, está a acabar e que o trabalho escasseia. E depois tens aqui em março que começa os frutos vermelhos aqui em Odmira e que os trabalhadores se deslocam para Odmira e, portanto, daqui a bocado vais começar a ter o boom, não vão ser 500 na Sudober e vão chegar aos 1500 provavelmente a uma certa altura. E estes trabalhadores têm que ir de um lado para o outro para terem trabalho. Porque o trabalho na agricultura vai variando de cultura para cultura. Ou é a amêndoa, ou é a apanha da laranja, ou é a poda, ou é a azeitona, ou é os frutos vermelhos, ou é o abacate no Algarve. Pronto. E porquê que eles recorrem a estes angariadores? Porque eles, quando saem, estão a trabalhar para uma exploração agrícola, acaba a apanha da azeitona e precisam de ser encaminhados por alguém para outra exploração onde exista a apanha da amêndoa, ou onde existe a poda a fazer, ou a apanha da laranja, etc. E, portanto, esta sua fragilidade de terem depois várias entidades para quem estão a trabalhar, que são os beneficiários finais, as explorações agrícolas, deixam-na nas mãos destes angariadores. E quando as deixam nas mãos destes angariadores, não deixam só em relação às condições de trabalho, não é? Estamos a falar de pessoas que são altamente exploradas, também ritmos de trabalho completamente loucos, que acabam por ficar com dívidas ao próprio patrão, porque têm que pagar os 250 euros pela manifestação de interesse, às vezes mais 60 pelo o número de contribuinte, mais os 60 pelo colchão infesto e etc. Pronto, estás a entender? Além disso, esse colchão infesto, se tu te recusas ou deixas de trabalhar para aquele angariador, ficas sem sítio para dormir. E, portanto, estás a ver o círculo vicioso em que estas pessoas estão capturadas, e por isso é que lá está a praça da escravatura moderna, porque estas pessoas não têm escapatória. Okay? E falamos de pessoas, aí já é diferente da Sudober e é uma diferença muito importante, que é, falamos de pessoas, primeiro, que não estão a trabalhar diretamente para a empresa, para a exploração agrícola, estão a trabalhar para os tais intermediários, sobre os quais tu, para obteres informações, aquilo é super lamacento, quem é o responsável, quem é que representa, quem não é, como é que funciona, para chegares lá às vezes é uma opacidade impenetrável. E depois são pessoas que ainda não têm o seu cartão de residência, como têm os trabalhadores da Sudober, que já passaram por esse processo. São pessoas que muitas delas nem sequer a manifestação de interesse têm na mão, ou porque o patrão ainda não lhes deu o contrato, apesar de eles estarem a trabalhar há meses sem contrato, ou porque o patrão fez a manifestação e capturou a manifestação e não lhes dá os dados. Portanto, esta gente está na não existência. Certo. Na realidade, não há pessoas ilegais em Portugal. Estes imigrantes não são ilegais. Não podemos chamar nunca estes imigrantes ilegais. Mas, na verdade, a sua existência está capturada por estas máfias, por estes esquemas, e é uma escravatura. Quer dizer, estamos aqui prestes a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, não é? 2024, e convivemos aqui ao lado, no vizinho do lado, com este tipo de exploração, de abuso, de tudo, de escravatura. Certo, eu estava aqui, eu estou a ouvir, mas estou aqui com, com a atenção também à caixa de chat. Temos aqui um ouvinte que é muito interventivo, enfim, ele diz aqui, no fundo, ecoa aquilo que eu ouço algumas vozes dizerem, mas há aqui um aspecto que ele diz, que é... as pessoas, e eu já ouvi estes depoimentos no outro lado, ainda foi agora muito recentemente que ouvi aqui de uma habitante aqui de Mil Fontes que tem um negócio que convive com negócios de imigrantes e que se queixam dos hábitos, das diferenças culturais. De certeza que já ouviste esta forma. A senhora que me ameaçou, nomeadamente os hábitos de higiene. A senhora que me ameaçou no Facebook do Esquerda utilizou esse argumento. Ok. Sim. Pronto. Nós temos que perceber a história das civilizações, etc, claro, etc. Claro. Isso, eu só quero chamar a atenção que, embora isso possa eventualmente acontecer,
se utiliza subejamente o argumento da não generalização e dizer que não são todos iguais, aqui esse argumento também se deve utilizar. E cada caso é um caso e não é desculpa para violações de direitos humanos. Mas isto sou eu a dar a Nós temos um grave resposta. problema, não é? Porque Enfim. nós, efetivamente, por mais que estejamos em estado de negação, que estamos, eu também tenho escrito bastante sobre isso, e apesar de estarmos em estado de negação no que diz respeito ao racismo, à xenofobia intrínseca nesta sociedade e que é institucional e estrutural, portanto é muito perigoso exatamente Ainda por isso. o caso mediático da atualidade também revela um pouco isso. Já Pronto, tem e por notícias. estarmos exatamente num país que tem um racismo estrutural e que está em estado de negação ainda e que não é capaz de lidar com o seu passado colonial, com todas as questões que vão alimentando estas manifestações racistas e de violência racista explícita, temos depois esta dificuldade em lidar com a diferença, não é? E com as diferenças culturais. O receio é terrível, não é? O medo apodera-se de nós. Claro que sim. Para nós compreendermos que haja uma cultura qualquer que coma de forma comunitária e que decida não usar talheres e que coma a sua comida com as mãos e que o faz porque é assim que convive, porque acha que é a forma mais saudável de se alimentar e porque também é uma forma mais coletiva e mais solidária de o fazer, nós se calhar também não temos as condições de muitas vezes, ou a capacidade de entender essas diferenças culturais. E temos uma visão de que o modelo ocidental é um modelo civilizado. Eu lamento não partilhar Muito bem. dessa crença. Pronto, aliás, estamos exatamente agora, com a questão da guerra da Ucrânia, não só, a demonstrar exatamente o que é a civilidade ocidental. E sobre a Ucrânia, que hoje está a deixar a população negra e as pessoas racializadas que estão na fronteira da Ucrânia. Também ouviste essas notícias? Sim, não, nós temos nacionais portugueses, de estudantes portugueses que estão retidos há 3 dias ao relento na fronteira da Ucrânia para a Polónia, porque são negros. Portanto, os asiáticos, os negros, os sírios estão à porta de países como a Bulgária, como a Polónia, peço desculpa, para sair da Ucrânia, e as autoridades ucranianas não deixam passar porque os refugiados brancos têm prioridade. Havia um senhor, não é Usman, é um nome, agora esqueci-me qual era, mas que foi interpelado pelo The Independent, que prestou declarações e que dizia que tem 2 filhos e que estava com os seus familiares a tentar sair da Ucrânia. E estava num transporte, num autocarro a atravessar o país e mandaram sair todas as pessoas que lá estavam racializadas, negras, asiáticas, etc. E disseram-lhes, negros aqui não, prioridade aos ucranianos. E ele comentava, pois está tudo a tentar proteger as suas vidas e a buscar segurança, mas entretanto vai-se perdendo a humanidade, não é? E nós temos vindo a perder bastante a humanidade, o que é bastante preocupante, de não ser capazes de lidar com a diferença e de criar estes estigmas e estes mitos sobre aqueles que são os incivilizados e que comem com as mãos e que andam a arrebentar casas por aí. Vão falar com estas pessoas, vão lá jantar com elas e vão conhecer as casas que têm, etc. E vamos lá banalizar, porque há muito boa gente em Odmira, em Beja, etc., que aluga as suas casas a imigrantes. Há muitas outras pessoas que não. Um dos grandes problemas dos imigrantes em termos de habitação é que não conseguem alugar uma casa. Aliás, também já escreveste exatamente, sobre isso. Ou tentam alugar uma casa e lhes logo dito que não lhes é alugada porque são estrangeiros, não é? Os negros pior, mas acontece com os brasileiros, acontece com muitos outros. Ou então lhes é dito que têm que dar 4 meses adiantados ou que para ser impossível eles cumprirem esses critérios. Mas há muito boa gente que felizmente escapa a essa visão obtusa e esses todos estereótipos e a xenofobia e ao racismo que ainda está impregnado muito em cada um e em cada uma de nós. E que tem essa experiência. Vamos também auscultá-los a todos e perceber até que ponto é que têm fundamentos tais imigrantes que andam a destruir tudo por aí. Nós temos que exigir o cumprimento das leis portuguesas às pessoas que vêm. E nós temos que cumprir as leis portuguesas no que diz respeito a essas pessoas. Nós dizemos sempre que somos um país de acolhimento, etc. Vamos lá perceber se isso é de facto uma realidade. O que é que aconteceu com os portugueses na década de 50 e década de 60? O que é que nos aconteceu? Para onde é que nós fomos? O salto que nós fizemos para países como França, etc, etc. O que é que nós andámos a reivindicar? Nós estivemos nos bidonville, nos bairros de lata franceses. Caramba, onde é que está a nossa memória? Onde é que está a nossa memória? De que é que eram acusados os portugueses? De vândalos, do que é que eles faziam? Mal cheirosos, mal educados, que eram uns vândalos incivilizados, etc. Vindos daquele paísinho, daquele buraquinho ali no...
onde é que está a nossa memória? O que é que diz sobre nós? O que é que diz sobre a nossa civilização? O que é que diz sobre o nosso país? O que é que diz sobre a nossa democracia? Nós termos este tipo de práticas para pessoas que vêm para cá trabalhar, fazer os seus descontos, que se querem regularizar. E nós estamos a falar de pessoas que, enquanto não se regularizam, não podem sequer voltar às suas famílias. Não podem sair daqui. Não podem ir ver os seus filhos, as suas mulheres, os seus nada, que estão aqui capturadas. Vamos lá conhecer a realidade destas pessoas. Vamos saber um bocadinho mais daquilo que estamos a falar. Logo à partida, o ter noção de que nós estamos a falhar a todas estas pessoas, não cumprindo a lei portuguesa no que diz aos prazos, que é fundamental, e que quando essa lei não é cumprida, as deixa exatamente nas mãos das máfias, porque as fragilizam, não lhes dão condições de reivindicar os seus direitos, que as deixam completamente suscetíveis a todo tipo de abuso, até por parte das autoridades, que infelizmente ainda temos, lá está, não é examinar a floresta pela árvore, mas continuamos a ter abusos policiais, continuamos a ter racismo policial. Todo o incumprimento da legislação por parte do Estado português tem estas consequências diretas. Claro. Sim, claro que sim. Eu quero agradecer, dar atenção aqui ao último comentário do Marco Matos, que pelos vistos o assunto também mexe com ele, e ainda bem, mas dizer... A discussão é sempre boa, não é? ele diz que... Mas ele está a falar aqui de uma realidade que é muito conhecida aqui, a pressão imobiliária aqui é muito grande aqui no litoral, e portanto houve quem preferisse alugar casas a imigrantes e não a portugueses por uma questão de rentabilidade. Porque se conseguirem... Vou dar números assim ao caso, só para dar a ideia. Se conseguirem, em vez de 4 pessoas numa casa, estarem 20 pessoas a 100 euros à cabeça, em vez de estar uma família de 4 que paga 350 ou 400 euros por mês, portanto é muito mais rentável. Portanto, as pessoas aqui também sentiram isso na pele. Olha, também convido a viver lá no meu apartamento em Lisboa. Vivo numa casa de tabique, portanto não tem placa, e que por cima, infelizmente, o meu prédio nos últimos 6 anos passou a ter vários alojamentos locais. E devo dizer que em cima de mim tenho, num apartamento que supostamente iam dar 2, 3 pessoas, tenho 11 estudantes espanhóis que estão em Erasmus, que olha, eu não sei como é que nós ainda temos prédio. Porque de facto meter 11 pessoas numa casa que é para 2 ou 3 não vai dar muito bom resultado. Claro. E não é por virem do Senegal ou de seja onde for, ou de comerem com as mãos. Os 11 jovens que parecem ser de muito boas famílias, aparentemente pelo menos, e que estão cá em Erasmus, etc. E a minha vida está insuportável há um ano, porque ainda por cima é um aluguer, apesar de ser um Airbnb, um alojamento local, é um aluguer de longa duração, no sentido em que é um ano. E, portanto, claro que sim. Casas sobrelotadas é um dos problemas que enfrentam os imigrantes em Portugal. Não só aqui, em Lisboa a mesma coisa. E, portanto, eu também já fiz muito trabalho junto de várias organizações, Solidariedade Imigrante, o SOS Racismo, etc. E as questões da habitação são transversais. Claro. E não é aos imigrantes do Senegal. É aos imigrantes, ponto final. Há algumas nacionalidades, obviamente, que sofrem discriminações mais flagrantes do que outras, mas a habitação, aliás, as nossas políticas públicas de habitação têm muito que se lhe digam. E a nossa criação de guetos, e a forma como nós não respondemos à especulação imobiliária, e como é óbvio, as pessoas que mais sofrem com tudo isto são as mais desprotegidas. Não são só os estrangeiros, não são só os imigrantes, são também a população portuguesa com menos rendimentos, mas é obviamente que os imigrantes, por toda esta problemática que nós já falámos, são os primeiros a serem também penalizados. Claramente, estava-me aqui a rir de um comentário que foi agora aqui feito. Se assim não vale, que eu não vejo os comentários. Não, é verdade, eu centralizo aqui e faço a filtragem dos mesmos, mas eles estão disponíveis posteriormente, quando fores ao ótimo. Facebook ou Posso respondê-los inclusive, não é? Sim, exatamente. Eu suponho que tu não funciones como lápis azul, não te estou a ver nesse papel. Mas, aliás, minto. Eu funciono como lápis azul, aliás, já fui acusado de ser também
Coreia do Norte, acho que é um partido, aqui quando foi das eleições legislativas, e nesse caso tive que agir em conformidade, quer dizer, eu não gosto de ter a fama sem ter o proveito, e por isso tive que, agora falando a sério, eu acho como lápis azul, se houverem comentários que são Moderar é ofensivos, muitíssimo complicado nesse sentido. tem que ser, Claro, tem claro. que haver moderação. Existe a liberdade, e a liberdade, como há muita gente que gosta de dizer, liberdade acarreta responsabilidade, não é? E isso aplica-se aqui também. Nós não podemos simplesmente ofender e falar gratuitamente. Essa é uma grande discussão também hoje em dia, não é? Daqueles os baluartes da liberdade de Da expressão que liberdade depois de expressão. caem em determinados momentos, exatamente. de repente, Depois quando... esquecem-se que depois há a Constituição da República Portuguesa, o que é que são crimes de ódio, o que é que são... Sim. Mas depois, a liberdade de expressão hoje em dia é muito badalada, também Aliás, muito e hoje utilizada para eu vários por fins. acaso nem falámos na Constituição, podíamos ter falado, porque a Constituição, no seu artigo, salvo 57º e 8º, ou 58º e 9º, agora, se não forem estes, estão muito perto destes, portanto, tem os pilares daquilo que são os direitos laborais, estão lá descritos. Mas é pena que a nossa Constituição, quando a lemos, parecemos que estamos a ler assim, um livro de Culinária, fantasia, ou de assim, fantasia, e vamos adaptando à nossa... Sim, claro. Uma adaptação das receitas que ali... Eu diria Sim. que é um paraíso num sítio qualquer que não é o nosso. Também podes convocar o artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? De migrar é um direito. É verdade. Logo à partida, Também. sobre todas estas pessoas, sobre os portugueses que migraram e sobre as pessoas que migram para o nosso país, podemos logo à partida invocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acho que é um bom... Eu vou só ler, desculpa, ler o último comentário antes de nós terminarmos, até porque aqui o moderador tem que ir trabalhar. Vamos todos fazer, diz o Marco Matos, vamos todos fazer vista grossa que o problema é central. E não do raio dos malditos dos privados que criam impostos e postos de trabalho. Não sei, o raios e malditos dos privados és tu que dizes, Marco, não somos nós, e portanto o ónus da responsabilidade do comentário fica do teu lado. Aliás, a última parte da nossa conversa foi o grande incumpridor, que é o Estado português, sim, é o e que não Estado cumpre, mas cada um faz a sua leitura. Claro que sim. Claramente, sim. O Gonçalo Simãozinho Tomás diz: este programa tem um excelente moderador. Olha, muito obrigado pela parte que me toca. Também concordo. Por todos, obrigado, Mariana, por todos os podcasts que tenho assistido. Parabéns. Chegámos ao fim. Muito obrigado pela tua participação e pelo teu contributo. Ainda por cima, sei que tu andas na estrada, não é? Já, de repente estás em Beja, estás em Lisboa, estás em Viseu, não era em Viseu que estavas há pouco tempo. A minha mãe estava a gozar comigo porque eu hoje trouxe o pijama polar ainda por cima, para o caso de ter que parar pelo caminho para dormir um bocadinho Sim, no porque carro. ontem tive que dormir na estação de gasolina e estava um frio terrível, foi muito complicado. Hoje trouxe o pijama polar no carro. És voltava a Lisboa. Movida pela tua causa, portanto, movida a causas. Sim. Suponho que também não tenhas, ou talvez, às vezes nunca se sabe, ainda podes ser acusada de estar a ser altamente beneficiada financeiramente para poder ter esse estilo de vida. Claro que sim, claro que sim. Muito bem. Quero agradecer a todos os que estiveram desse lado e àqueles que ainda vão ouvir a gravação que fica disponível. As emissões do Admira Livre Podcast são em direto por teimosia. Isto podia ser gravado e ir para o ar, mas assim pelo menos todos temos a certeza que não há edição. Temos testemunhas. E só a única coisa que peço a quem está desse lado é que faça uma partilha, uma divulgação. O Admira Livre Podcast pretende providenciar um serviço que é inteiramente gratuito e que pretende continuar assim. O trabalho exige alguma preparação, obviamente. Isto não é só chegar aqui e conversar. Enfim, não quero também enaltecer demasiado, porque às vezes tenho a sensação que também há muitos assuntos que podiam ser melhor trabalhados e não são. Enfim, faz o que se pode. E portanto, do meu lado só tenho a agradecer. Façam uma partilha, façam uma divulgação, porque é a razão de existir deste podcast. E vai continuar a existir. Quero também dizer que na semana passada iniciei uma colaboração com a Rádio Rio. Pretendo manter essa colaboração. E agradecer à Ana Tender que nos está a ver, que é da Rádio Rio. E portanto, alguns programas poderei eventualmente, em algumas semanas, diminuir a quantidade de programas que faço deste lado,
para fazer no lado da Rádio Rio, mas o que eu quero dizer com isto é vejam a Rádio Rio. A Rádio Rio é também um rosto de Odmira. Não são só as autoridades oficiais que são o rosto de Odmira e a sua propaganda que são o rosto de Odmira. As coisas que acontecem neste território, as iniciativas, sejam elas com fins lucrativos ou sem, são o rosto, e a Rádio de Odmira, que é a única que nós temos, embora seja uma rádio online, sem antena, mas é a única que nós temos, é também a cara de Odmira, e é um trabalho feito com muito esforço voluntário, que é uma rádio aberta à comunidade, portanto, merece ser enaltecida e merece ser apoiada por toda a gente, e também já agora por as entidades locais, nomeadamente a autarquia, que eu acho que apoia muito pouco. Pronto, por razões que eles sabem. Uma boa noite a todos e vou passar também o genérico. Mónica, obrigado também por estares connosco. E sim, tento sempre ser isento. Vocês todos sabem a minha orientação política. Hoje em dia, não sei se isto é com todo este burburinho da Ucrânia, se é para começar a ter medo de andar na rua ou não. Mas obviamente que não deixo de manifestar a minha posição e as minhas opiniões, embora aqui aquilo que trago para a discussão não é esse teor, obviamente. A não ser num ou noutro podcast regado com os medronhos e com os tintos, como também já tem acontecido. Lamento não ter tido essa. É verdade, não tiveste. Próxima vez reivindico. Foi a comemoração do nosso do ano, fez um ano este fevereiro, o Odmira Livre Podcast, e eu e o co-fundador estivemos aqui à conversa, a comentar um bocado de tudo. No 10º aniversário, quando ser convidada para uma partilha de um medronho. Não me vou esquecer do apelo, seguramente. E pronto, olha, uma boa noite a todos, uma boa continuação, que daqui a bocado tenho um turno para começar. Uma boa noite. Boa noite.